Graça e paz, querido, seja bem-vindo à Escola de Tirano. Você está na aula 4 da matéria Fé, o firme fundamento. Deixa eu orar por sua vida. Curve sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rendo graças a Ti por mais esse tempo, Senhor, na Tua presença. Eu oro para que essas vidas que estão me ouvindo agora, Pai, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Eu oro para que eles sejam terras férteis, Senhor, meu Deus, na Tua presença. E que essa palavra liberada, essa palavra que corre velozmente, venha frutificar a 100, a 60 e a 30 por um em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nós aprendemos na aula passada também a respeito da parábola do semeador. E só para fixar a respeito dessa passagem, veja o que diz o livro de Josué no capítulo 1, versículo 8. Aleluia! Josué fica lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Se você tem dificuldade em manusear a Bíblia, a Escritura Sagrada, vá no índice. Não se preocupe, você está em uma escola, você está aqui para aprender, amém? Josué, capítulo 1, versículo 8. Se você está ainda com dificuldade, se você prefere prestar somente atenção às aulas, para que de alguma forma você não se disperse, não se preocupe. Você pode acessar essas aulas quantas vezes você quiser no nosso canal no YouTube. E não somente isso, você pode e deve compartilhar essa mensagem para que vidas sejam alcançadas. Amém? E cheguem também ao pleno conhecimento da verdade, porque esse é o desejo de Deus. É que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero te dizer que isso também é fazer missões. Veja então o que Josué diz no capítulo 1, versículo 8, a respeito, irmão, de ter essa palavra, a escritura enxertada em você, aleluia, inculcada na sua mente, para que você se torne uma terra fértil, amém? Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Certa vez nós ouvimos uma pessoa falar: não, isso não tem como. Não tem como todas as coisas dar certo. A Bíblia não garante isso. Eu quero te dizer que se você for guiado pelo Espírito Santo e não por suas vontades, não por suas necessidades, não por suas emoções, tampouco por sua carne, eu quero te dizer que vai dar certo sim, porque a minha Bíblia garante isso. O livro de Josué é muito claro. Eu vou repetir. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Medita na palavra de dia e de noite. Não medite no seu problema. É na palavra de dia e de noite. Para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo. A Bíblia diz: medita nessa palavra de dia e de noite, porque você meditando, você vai fazer no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia, tudo quanto nele está escrito. Fazendo dessa forma, então você fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Oh, glória a Deus! O que é demasiadamente impossível para Deus? O problema não está em Deus, Ele é o mais interessado. Ele mesmo falou: eu tenho prazer na sua prosperidade. E se for preciso, eu crio coisas para que a sua alegria seja completa. Quando o Senhor fala que tem prazer na sua prosperidade, Ele não está dizendo que tem prazer somente na sua vida financeira. Mas a prosperidade do tipo de Deus é ir em aumento, é cumprir uma boa jornada. Deus tem prazer em que tudo vá bem na sua vida, em todas as áreas da sua vida, sentimental, familiar, profissional, emocional, pessoal. Tudo que você quiser, afinal de contas, Ele é o eu sou.
O grande eu sou, tudo o que você quer e que você precisa que ele seja na sua vida. Então, querido, olha que palavra tremenda. O Senhor está dizendo que se nós meditarmos na lei dele de dia e de noite, se nós praticarmos essa palavra, conforme essa palavra diz, o Senhor está dizendo assim, você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida e você será bem-sucedido. É sucesso na certa. Oh, glória a Deus! Jesus não veio para morrer na cruz somente para que nós fôssemos salvos do fogo eterno, irmãos. Jesus veio para também trazer uma vida bendita aqui na terra. Ele é o nosso Pai bom de amor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele é o mais interessado em que tudo vá bem. A diferença é que nós não estamos dando atenção suficiente, não estamos estudando o suficiente essa palavra e tampouco praticando essa palavra, irmãos, para que nós venhamos viver essa vida de sucesso. E muitas vezes vivendo provérbios, culpando a Deus. Que não seja assim. Veja o que diz Salmo, capítulo 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda de acordo com o que o mundo está dizendo, de acordo com o que os jornais estão dizendo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo as más notícias. Aleluia! Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Este homem aí é como árvore plantada junto a ribeiros, junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Ei, meu Deus do céu, oh glória a Deus! E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem versão que diz assim. Que palavra maravilhosa! Isso é libertador para as nossas vidas, queridos. Porque tem muitas pessoas que pregam que o evangelho é sofrimento. O meu Jesus, ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, sim, nós vamos ter aflições mesmo. Mas se você estiver impregnado dessa palavra e praticando toda ela, eu quero te dizer que você vai vencer essa aflição. E que você vai passar por ela bem sucedido, próspero, conduzido em triunfo, em bom êxito também, amém? Você crê nisso? Oh, glória a Deus! Nós vamos aprender um pouco a respeito de logos e rema. Falando o que significa isso, afinal. Eu já ouvi tanto essa palavra, logos e rema. O que significa isso na íntegra? Existem duas palavras gregas traduzidas por palavra de Deus na Bíblia. São elas, logos e rema. E o que significa logos? Logos é a palavra integral de Deus. O verbo de Deus. Essa nasceu junto com a filosofia e tem o sentido de expressar a ideia que o filósofo tem sobre o mundo, a vida e tudo mais. O logo de Deus é aquilo que Deus expressou sobre todas as coisas, aquilo que Deus deu a conhecer de si mesmo e do que ele criou. Eis aqui o logos de Deus, a palavra escrita, aleluia, glória a Deus. João 1, do 1 ao 3, diz assim, você não precisa abrir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O verbo que estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Amém, queridos? Então, logos é a palavra escrita. É essa palavra escrita. E rema, o que é que significa rema? Rema significa palavra falada. Essa palavra na minha boca e na sua boca. Essa aula certamente ela será tremenda. Eu declaro que vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque aqui você também aprende a respeito de oração, uma arma poderosa, irmãos, que o Senhor nos deixou para vencermos o maligno e gerar, irmãos, uma vida de sucesso, uma vida bendita. E é muito tremendo você orar com entendimento, né?
Voltando para o contexto, a respeito de rema, a palavra falada, é a palavra falada, a palavra rema é a palavra na minha boca e na sua boca a palavra falada. Quando você libera a palavra de Deus, a escritura sagrada, você está liberando rema, a palavra falada, que surte um grande efeito quando liberada no reino do Espírito. Efésios 6:17 diz assim, Efésios está no Novo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor chega a comparar essa palavra como a espada, irmãos, e como o capacete. Por que a espada? Quando você libera a palavra de Deus, o rema, a palavra falada, irmãos, e o Senhor compara essa palavra como espada. E por quê? Porque essa palavra, ela faz divisão entre a alma e o espírito. Eu me lembro de um estudo que eu fiz com uma das minhas mestras, e ela comparando todos os instrumentos ali de Efésios, a gente estudando a respeito do capacete da salvação, da espada, do escudo da fé, do cinto da verdade, da couraça da justiça, não é? Dos sapatos, as botas, né? Tem versão que fala as botas. E todos esses utensílios da armadura de Deus, eles servem para proteger. Somente a espada, e ela diz, no estudo, ela diz que a espada, ela serve para ofender o inimigo, para atacar o inimigo. A espada, ela corta. Então, o Senhor aqui no livro de Efésios compara a Bíblia com uma espada. Então, se o inimigo, irmão, ou qualquer situação que se levanta na sua vida, vem para te oprimir, para trazer preocupação, para te jogar para baixo, e você libera a palavra, a espada, queridos, aleluia, glória a Deus. Essa espada, essa palavra, ela corta qualquer situação, ela ofende o seu inimigo, entende? A Bíblia diz que essa palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Quanto mais você libera o rema, a palavra falada sobre esse problema ele vai se esmiuçando, ele vai ficando pequenininho. O que isso significa, Paloma, na íntegra? O martelo que esmiuça a penha. Se você pegar uma pedra e um martelo e você começar a dar marteladas nessa pedra, na primeira martelada você vai ver que nada aconteceu, mas lá pelas tantas, uma hora essa pedra vai rachar. Bem assim é essa palavra, a palavra rema, a espada que sai da sua boca. Quando você libera essa palavra sobre este problema, no primeiro momento você vai ver que nada aconteceu. Mas lá pelas tantas, irmãos, cada vez que você libera, vai rachando, vai esmiuçando, vai quebrando esse problema. O que eu estou falando para você não é conversa de carochinha, isso é real. A Rossana, uma das minhas mestras, eu faço questão de falar, porque é uma ministra da palavra, a qual eu sugo da unção da vida dela, e eu passo adiante esses ensinamentos que eu aprendi dela também. Aleluia. Ela diz que essa palavra na nossa boca é como o poder do controle remoto. Quando você aperta o controle remoto, você não vê saindo o poder, mas está saindo e automaticamente os canais da televisão estão sendo mudados. Eu quero dizer que quando eu e você liberamos essa palavra, quando essa palavra sai da nossa boca, irmãos, embaixo de fé, aleluia, aleluia, você pode não estar vendo acontecer, você pode não estar vendo o poder saindo da sua boca, aleluia, mas automaticamente os canais da sua vida, os canais da sua história estão sendo mudados, amém? A Bíblia diz que essa palavra, ela está carregada de poder, e quando eu libero ela, quando você libera ela, essa palavra que está carregada de poder e de unção, quando você libera ela, a unção ela é exalada no ambiente, irmãos, e essa unção é poderosa para despedaçar todo o jugo, para despedaçar todo o problema. Você entende agora por que essa palavra é o martelo que esmiuça a penha? Porque ela está carregada de poder e de unção. A palavra rema, a palavra liberada na nossa boca, está carregada de poder e de unção, irmãos. E ela vai despedaçar. Vai chegar um momento em que essa palavra liberada vai despedaçar, vai quebrar todo e qualquer problema na sua vida. É necessário que você creia nisso, no que eu estou falando. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu quero que você abra
no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho da Nova Aliança, o primeiro livro. E enquanto você procura, eu quero te fazer lembrar também Jesus glorificado em Apocalipse. Em um determinado momento, saía da boca de Jesus a espada, uma espada de 2 gumes, irmãos. Que coisa tremenda! Tremenda, saindo da boca da palavra, a própria palavra. A palavra viva e eficaz. A palavra que faz divisão, que penetra, irmãos, aonde remédio nenhum pode penetrar. Ela vai e faz divisão entre a alma e o espírito. Que coisa gloriosa, meu Deus, que coisa tremenda. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. A Bíblia diz, irmãos, lá em Pedro, que Jesus, ele é o nosso exemplo, que ele veio para seguir, ele veio, nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. E nós vamos aprender do Senhor aqui uma passagem tremenda e que nós somos muito edificados cada vez que nós estudamos ela. Essa passagem mostra Jesus sendo tentado por Satanás. Aleluia! A Bíblia diz que o próprio Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. E nós vamos aprender como proceder. Eu estudando a palavra, eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, né, precisava de tudo isso? E o Senhor ministrou no meu espírito, sim, precisava. Era necessário para que eu mostrasse para vocês, para que vocês aprendessem de mim, como proceder cada vez que você for tentado pelo seu inimigo. Porque, irmãos, o inimigo vem. E graças a Deus pela Escritura e por Jesus que nos ensina a passar com bom êxito, com excelência, por essas situações, irmãos, e ser aprovado. Amém? Mateus 4, versículo 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Note que Espírito está com letra maiúscula. Logo, o Senhor está falando que Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2 diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Queridos, Jesus certamente estava sensível às coisas espirituais. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, irmãos, e certamente estava também orando, e não somente jejuando, senão seria dieta. Aleluia! Glória a Deus! E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, né? Versículo 3 diz, então o tentador, aproximando-se de Jesus, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás veio. E uma das coisas que ele faz, ele é especialista em fazer em tempos de aflição, é trazer dúvida, principalmente sobre a sua identidade, de quem você é em Cristo. Você vai aprender isso lá na frente, na matéria Cristo em nós, não é? E Jesus veio aqui querendo trazer uma dúvida, e o diabo veio querendo trazer uma dúvida para Jesus, né? Se você é filho de Deus, se você é tudo isso aí, não é? Transforma essas pedras em pães. Irmãos, o diabo ele é sutil e muitas vezes ele vem dessa forma conosco. Ele age da mesma forma que ele agiu com nosso Senhor, ele age conosco também. Não é? Às vezes nós estamos passando por um problema e vem aquela impressão na mente, aquela voz enganosa, irmãos, na nossa mente. E vem assim, se tudo isso que Paloma diz, que essa escola está dizendo é verdade, já que tudo isso é verdade, por que você está passando por isso? Já que tudo isso é verdade, se é que tudo isso é verdade, eu quero ver agora você transformar essa situação aí. Eu quero ver essa situação mudar. E por que essa situação não muda? O diabo, o seu adversário, o meu também, ele é especialista em trazer dúvida. E ele falou para Jesus, então tá, já que você é filho de Deus, você está com fome. Já que você é filho de Deus, então transforma essas pedras aí em pães. Olha o procedimento de Jesus. Olha o proceder do nosso mestre. Jesus liberou a palavra rema, a palavra falada.
Ele pegou Salmo 91, irmãos. Aleluia. Na verdade, ele pegou Deuteronômio 8, nesse primeiro momento aqui. Ele pegou e ele não pensou, ele não ficou ali naquele momento sendo tentado, irmãos, recebendo aquelas sugestões, queridos. Ele não ficou aqui pensando na mente dele. Não, ele liberou a palavra rema, né? E ele falou. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesse momento, Jesus usou a espada. Lembra que lá em Efésios ele compara a palavra com a espada? Nesse momento, ele usou a espada e cortou a cilada do diabo. Mas o diabo, o tentador, ele persevera, ele insiste. Mas graças a Deus por essa palavra que diz: ei, se sujeitai a Deus, porque você se sujeitando a Deus, praticando essa palavra, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir. E foi o que o meu Senhor fez e é o que nós devemos fazer. A Bíblia diz então no versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Note que o diabo então, porque Jesus liberou a palavra rema, a palavra falada, queridos, aleluia, né? Como diz a minha mestra, Jesus não mostrou os pergaminhos da época. Ele liberou a palavra na sua boca. Você pode notar que o diabo, então, não insistiu nisso aqui. Ele insistiu em outra coisa. Ele levou, então, Jesus ao pináculo do templo, não é? Ele tentou Jesus de outra forma aqui. Levando à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, de novo ele trazendo dúvida, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guarde. O diabo, entre outras palavras, ele falou assim para Jesus, olha, se joga daí, se suicida. Afinal de contas, está escrito que se você se jogar, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Se joga daí, se suicida. Não vai acontecer nada, não. Os anjos estão à sua disposição. Eles já receberam ordens do teu Deus e eles vão te socorrer. Não vai acontecer nada, não. Foi isso que o diabo fez com o nosso Senhor. E é isso que o diabo tem feito com muitos filhos de Deus até. Se joga daí, se suicida, não vai acontecer nada não, né? E a Bíblia diz aqui que o Senhor respondeu ao diabo e ele falou assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, isso está escrito em Deuteronômio 6, não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6:10. Jesus, de novo, irmãos, não mostrou os pergaminhos da época, Jesus liberou a palavra, porque com o diabo é assim, irmãos, não adianta a gente ficar só pensando ou só chorando, nós precisamos liberar essa palavra, a palavra rema, a palavra falada. Seja lá sobre o que for, seja lá qual for o problema, qualquer situação, libere a palavra de Deus. Você entende agora porque que o desejo de Deus é que você chegue ao pleno conhecimento dessa palavra, ao pleno conhecimento dessa verdade, porque você tendo o conhecimento dessa palavra, você vai saber como se mover, você vai conhecer a situação, você vai saber qual é o remédio para essa situação, qual é a solução para essa situação, e você vai viver o que Josué diz, irmãos, o que Salmo diz, você vai viver uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. E é por isso que o inimigo também da tua alma não quer que você chegue a conhecimento algum, porque ele sabe que você tendo esse conhecimento é prosperidade, é sucesso, é vida bendita na certa. Então persevere, seja persistente, seja insistente. Então Jesus, ele falou de novo a palavra rema na sua boca, né? E o diabo ainda não o deixou, o diabo insistiu, geralmente é assim, ele persiste por pelo menos 3 vezes, ou mais vezes se você deixar, se você não se apressar em liberar logo essa palavra, amém? Quando você libera a palavra, você está se sujeitando a Deus, quando você, e resistindo ao diabo, e logo ele vai fugir, como ele fugiu aqui do nosso Senhor, e vai fugir da sua vida e da minha também. Então Jesus, né,
liberou Deuteronômio, e a Bíblia diz no versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Terceira vez o diabo tentando nosso Senhor. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quantas vezes o diabo faz isso conosco? Às vezes o Senhor te deu uma missão em determinado lugar e é necessário que esse propósito se cumpra, não é? E o diabo vem com pratos, queridos. Não, canta para mim. Ao invés de você cantar para esse Deus, canta para mim. E eu vou te dar fama e você vai ser conhecido. Porque, queridos, da mesma forma que tem os adoradores do Senhor inspirados pelo Espírito Santo, tem os adoradores de Satanás inspirados por ele mesmo. Então Deus tem um propósito grandioso numa vida, para uma vida, e essa vida até vai ser conhecida, mas o conhecimento de Deuteronômio, irmãos, o sucesso do tipo de Deus, não do tipo do mundo. E o diabo vem e oferece um prato. Canta para mim, porque a sua fama vai ser mais rápida, o seu sucesso vai ser conhecido mais rápido. Ou então Deus tem um propósito com uma vida numa determinada igreja. A vida por N motivos quer sair dali, vai para outro lugar, porque recebeu uma proposta melhor. Ou Deus tem um propósito num determinado emprego, numa determinada cidade, num determinado bairro, e vem uma proposta melhor e a pessoa, por conta de vaidade, muitas vezes, fascinações deste mundo, deixa o propósito de Deus para aceitar esses pratos de Satanás. E o Senhor, por fim, não seria diferente. Ele torna a usar a palavra, irmãos, para ofender o diabo. Ele torna a usar a espada, a palavra rema, para atacar o diabo. E o Senhor falou. Então Jesus lhe ordenou, o versículo 10 diz assim, retira-te, Satanás, porque está escrito. Veja que em todo o tempo o Senhor está dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Ele nos mostrando como nós devemos fazer. Cada vez que situações se levantar na nossa vida, ao Senhor teu Deus adorarás. O Senhor Jesus falando para o diabo, e só a ele darás culto. Versículo 11 diz assim, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você lembra quando nós começamos esse capítulo? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, irmãos, orou também. E ele teve fome depois desses 40 dias. Irmãos, vamos trazer para os nossos dias. Vamos para a prática da palavra. Às vezes você está vivendo uma situação, você fez um propósito para Deus, um jejum, talvez de 3 dias, de 15 dias, de 21 dias ou até mesmo de 40 dias. Certamente o tentador ele virá nesse tempo para te tirar do propósito. Ele virá trazendo dúvidas, oferecendo pratos, irmãos, e fazendo até com que você dê cabo da sua própria vida. E o que você deve fazer? Ficar firme, liberando a palavra. Cada vez que você se sentir duvidoso, ameaçado, oprimido, triste, preocupado, com medo, você deve liberar a palavra. É tempo de coronavírus. O medo veio. Eu quero te dizer que esse medo não vem do Senhor. Eu quero te dizer que o medo é um espírito, irmãos. O que você deve fazer e falar? Quando o medo vier, você deve liberar a palavra rema, a palavra falada. Está escrito, praga nenhuma chegará até a minha casa. Nenhuma praga e nenhuma peste chegará até nós. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. É isso que eu faço, irmãos, todos os dias. Eu oro sobre a minha cabeça, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Os meus filhos estudam. Eu não posso estar com eles 24 horas. O que é que eu vou fazer? A usar a arma poderosa da oração. A palavra rema eu libero e declaro sobre a vida de Ana Carolina e Emanuel Estevão. Nenhuma praga e nenhuma peste vai chegar até eles. Nenhuma arma forjada, nenhuma bala perdida, nenhuma faca, nenhuma espada, nada. Nenhuma arma forjada contra eles vai prosperar. Porque o Senhor já deu ordem aos anjos a respeito deles para guardar eles em todos os caminhos.
Irmãos, essa é a palavra rema, a palavra falada, que é necessário ser liberado na nossa vida, queridos, e de quem está perto de nós. A Bíblia diz, lá em Salmo 103, fala que existe uma milícia de elite, anjos do Senhor, ministros que obedecem a essa palavra. E esses anjos estão para nos servir, irmãos. Olha só, Jesus, aqui no capítulo 4, ele liberou, está escrito, está escrito, está escrito. No momento que ele liberou isso, irmãos, esses anjos, a milícia de elite, esses ministros que obedecem à palavra de Deus, ouviram essa palavra liberada por Jesus e automaticamente veio e o serviu. Certamente preparou um banquete para o Senhor. Serviu Jesus naquilo que ele estava precisando. E é isso que vai acontecer na minha vida e na sua. Talvez nós estamos com um problema numa situação. Vamos fazer um jejum, uma oração, queridos. Aleluia. Podemos ser tentados nesse tempo. Mas se nós ficarmos firmes, orando a palavra e liberando, tão certo como vive o Senhor no findar desse propósito, os anjos do Senhor virá e nos servirá, queridos, naquilo que nós estamos pedindo, naquilo que nós estamos precisando, porque aconteceu isso com o Senhor. O fim de Jesus foi esse. Os anjos vieram e o serviram, trouxeram comida para Jesus. O mesmo fim, irmãos, o nosso fim vai ser esse, os anjos do Senhor vão se mover pela palavra liberada, através de nós mesmos, a palavra de Deus, irmãos, e eles irão nos servir naquilo que nós estamos precisando. Os anjos do Senhor entendem a linguagem celestial, queridos, e a linguagem celestial é a Bíblia. Jesus, ele tem compromisso com a palavra, não é conosco. Se nós liberamos a palavra, o Senhor é fiel e justo para cumprir. Ele mesmo falou, eu velo pelo cumprimento dessa palavra. Se eu entendo o que está escrito em Provérbios, quando o Senhor diz assim que a morte e a vida está no poder da minha língua, e do jeito que eu disser, eu vou comer do fruto, queridos, vai acontecer. Eu não devo estar liberando palavra de fracasso. Eu não devo estar liberando murmuração, palavra de destruição. Eu sei, tem hora que não é fácil. Grandes são as pressões que nós vivemos, irmãos. Grandes são as tentações, não é verdade? O inimigo é especialista em lançar medo, trazer intimidação e incredulidade muitas vezes. Mas se nós temos essa vida, esse estilo de vida de Jesus aqui, uma vida de oração, irmãos, uma vida de jejum, eu estou pregando primeiramente para mim. E que o Senhor nos ajude, eu oro por isso. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus Cristo, para que nos ajude a ser o povo que mais gosta de orar na face da terra. O povo que mais gosta de jejuar e de meditar nessa palavra. Senhor, a gente pode não ser o povo que mais gosta, mas pelo menos uns deles, Pai. Que a coisa que a gente mais goste, Pai, em nome de Jesus, seja orar, seja jejuar e estudar essa palavra. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda. Talvez o caso seja uma enfermidade. Talvez o problema seja uma falta, irmãos. Se é uma enfermidade, declare sobre essa enfermidade, está escrito. Jesus levou sobre ele todas as minhas feridas, todas as minhas enfermidades. Pelas pisaduras do Senhor eu sou curada, eu sou sarada. Pelas feridas de Jesus eu sou curada, eu sou sarada. Libere Isaías 53 sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Se você está tendo falta, você abre sua geladeira, não tem o que comer. Libere sobre a geladeira, haja comida, multiplique-se comida. Eu chamo a existência comida e provisão. Pai, a tua palavra diz que o Senhor tiraria do ímpio para me abençoar. O Senhor tem prazer em transferência de riqueza. Eu creio em transferência de riqueza. Chame a existência, irmãos, através da palavra de Deus. Libere sobre a sua geladeira. Eu tenho um bom pastor. Ei, Jesus é o meu pastor. Ele mesmo falou, nada me faltará, de nada eu terei falta. Se o seu filho está dando problema, está trazendo problema, dando trabalho, libere sobre esse filho. Diga o nome dele e fala, o Senhor me deu uma família bendita. Não foi família para calamidade, nem para perdição, mas uma família bendita.
Você está tendo dificuldade no seu casamento? Qual é a dificuldade que você está tendo? Diga, libere isso. Eu posso todas as coisas no Senhor. No mundo eu não posso, no meu amigo eu não posso, no meu marido eu não posso, na minha esposa eu não posso, mas no Senhor eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Se você é uma pessoa que tem dificuldade no seu emocional, se sente fraca, fracassado, oprimido, depressivo, tristonho, angustiado, libere sobre a sua vida. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Libere isso todos os dias. Eu me lembro que assim que eu me converti, eu tinha muita dificuldade nas minhas emoções. Por toda a minha vida eu tive as minhas emoções muito afetadas por situações corriqueiras, inúmeras, até pelo inimigo, que usava pessoas para me oprimir, irmãos, para me entristecer, para me humilhar, para me deixar envergonhada e me sentir fracassada. Então, quando eu me converti, eu tinha as minhas emoções muito afetadas. E eu me lembro, uma das minhas pastoras, não é? Uma pessoa amiga, uma pessoa muito querida, grande abraço, pastora Cláudia. Ela dizia para mim, Paloma, vai para frente do espelho e comece a dizer, eu me amo, eu sou feliz. Meu Deus, irmãos, isso é poderoso. Lembra que eu falei, Provérbios diz que é do jeito que você diz, irmãos, do jeito que você libera e você vai comer do fruto, do que você libera. Tiago diz que a língua é como o leme de um navio, algo tão pequeno, pode levar algo tão grande para onde quer, queridos. Hoje eu e você estamos exatamente aonde a nossa língua nos trouxe, irmãos. Então, se nessa vida foi uma vida de confissão negativa, palavra de murmuração, que nós venhamos mudar hoje a nossa confissão. E eu começava a fazer isso, eu ia para frente do espelho, queridos. Eu me lembro que quando eu comecei, vinha na minha mente assim, que ridículo, você é ridícula. Certamente era o meu adversário soprando nos meus ouvidos, mas eu perseverei naquela instrução, na instrução da minha pastora, não é? E eu liberava, eu era muito triste. Eu não precisava de um problema para me sentir triste, eu já acordava triste. Eu não tinha tantos problemas assim, eu não tinha motivos, irmãos. Mas a minha alma era triste. Tão triste que refletia no meu corpo. Eu sentia dores terríveis nas pernas por conta dessa tristeza na alma. A medicina chama isso de doença psicossomática, doença da alma que reflete no corpo. Então eu comecei a liberar isso e eu comecei a comer do fruto, queridos. Hoje, não demorou muito, irmãos, eu fui liberto daquilo, eu fui curado das dores nas pernas e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Problemas existem, a gente sabe, mas na totalidade, eu sou uma pessoa alegre e feliz. Então comece a liberar palavras de vida sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E quando você libera, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Quando você libera essa palavra, automaticamente fé chega. O seu espírito é alimentado. Da mesma forma que o seu corpo precisa de feijão, arroz, proteína, queridos, o seu espírito também precisa de alimento, precisa de Bíblia, irmãos. É o que você está fazendo agora. Você está agora alimentando o seu espírito. E porque você está ouvindo a palavra da fé, essa fé vai chegar mais e mais. Amém? Então você aprendeu aqui a respeito da palavra rema, a palavra falada, glória a Deus, aleluias, não é? E eu acredito que hoje a sua vida de oração não será mais a mesma. A partir de agora você vai orar com entendimento, você vai orar a palavra de Deus, você está conhecendo a Bíblia, você está estudando ela e agora você vai saber como orar. Porque conhecimento está chegando. Você vai orar da maneira correta e os anjos do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai pegar junto para que tudo aconteça. Lembra no início dessa matéria quando eu falei para você que o Espírito Santo pairava sobre as águas, aguardando somente um comando de Deus Pai, querido? A palavra, o próprio Jesus que saiu da boca dele. É o que acontece conosco hoje. O Espírito Santo e os anjos do Senhor estão somente aguardando uma palavra de comando, o próprio Jesus, a Bíblia Sagrada saindo da sua boca para que eles peguem junto para que tudo aconteça. E não somente isso, não somente o Espírito Santo, não somente os anjos, como seus neurônios também.
Porque a neurociência descobriu que quando a língua libera algo, os neurônios se unem, eles pegam junto para que tudo aconteça. Oh, glória a Deus! O universo conspira em nosso favor. Glória a Deus por isso, amém? A Bíblia diz que é pela palavra rema que vem a fé, ou seja, pela palavra falada. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como também é pelo rema que vive o homem. Mateus 4, como nós aprendemos aqui. Queridos, o Senhor Jesus, ele falou, olha, vocês não vão viver só de pão, não. Vocês não vão viver só de feijão e arroz, não. Nem de picanha, não. Nem de pizza, nem de bomba. Vocês vão viver da minha palavra. Você quer viver a vida de Deus? A Bíblia fala que há um modo digno do Senhor nessa terra para nós vivermos. É uma vida, irmãos, o Senhor quer que nós vivamos uma vida que glorifique o nome dEle. Aleluia! E a vida que glorifica o nome de Deus é uma vida abundante. Um casamento abundante de graça, abundante de desejo, abundante de respeito, de cumplicidade, de fidelidade. Filhos, irmãos, abundante de honra, abundante de inteligência, abundante do Espírito Santo. Uma vida financeira abundante, irmãos. Um lugar de paz, um lugar de delícia, a sua casa, abundante de paz, de comunhão, de unidade, de alegria. Essa sim é a vida que glorifica a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então o Senhor falou, se você quer viver essa vida, você não vai viver essa vida só comendo feijão, arroz, tudo isso que eu falei, mas alimentando o seu espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra está onde hoje? Na sua boca. Você vai viver essa vida abundante, você não vai viver só de pão, mas de toda a palavra de Deus que procede agora da sua boca. Amém? Aleluia! Desta forma, quando o homem fala a palavra de Deus, vida é gerada em seu espírito. Rema é uma palavra grega que significa palavra falada, independente de qual palavra seja, se de Deus ou não. De fato, ela significa palavra falada, em oposição a qualquer outro tipo de palavra, seja escrita, conhecida. Não é uma palavra especial ou sagrada. Basta haver voz, ou seja, ser falada, que é considerada rema. No entanto, nos textos que nós lemos, devemos considerar que a palavra rema, que dá vida ao homem, que gera fé no seu coração e é a espada do Espírito, não é qualquer uma, mas entendemos que é a palavra de Deus. Amém? Que aula poderosa. Você entende agora, quando o Senhor ele falou que sem Ele nada nós podemos fazer, que essa palavra é viva e eficaz, com certeza agora você está mais cheio de vida. Com certeza agora você está mais animado. E você sabe qual é, irmãos, um dos resultados disso? Beleza. A Bíblia fala, irmãos, que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Essa palavra chegou, automaticamente vida chega. Se vida chega, a alegria chega. E se a alegria chega, beleza também chega. Você fica mais bonito. Ao ponto de resplandecer a glória de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Marcos 11:23 diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Entende, irmãos? Mais uma vez o Senhor dizendo, olha, pela palavra, pela boca. Se você disser, o que você disser, ergue-te daí, que seja um problema, né? Qualquer problema. O Senhor, se você creu com seu coração e confessou, o Senhor já deu autoridade para você. Através do nome de Jesus, você tem autoridade para determinar que esse problema saia da tua vida. Use a autoridade hoje. Se o problema é na doença, diga, enfermidade, ergue-te daí agora em nome de Jesus Cristo. Se o problema é financeiro, diga, dificuldade financeira, ergue-te daí agora em nome de Jesus Cristo. Se os seus filhos estão rebeldes, dando problema, seja lá o que for, dê nome, irmãos, a esse problema. E diga com autoridade através do nome de Jesus. Ergue-te daí agora, em nome de Jesus, porque o meu Deus diz que se eu disser sem duvidar no meu coração, é do jeito que eu disser.
frieza no casamento, diga, ergue-te daí agora toda frieza entre mim e o meu marido. Lança-te no mar, porque o meu Deus diz que se eu disser sem duvidar é do jeito que eu disser. Depressão, tristeza, angústia, ergue-te agora, sai de perto de mim e vai para bem longe, porque o meu Deus diz que se eu disser no meu coração sem duvidar é do jeito que eu disser. Amém? Que coisa poderosa é a palavra na sua boca, não é? Romanos 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Através da sua boca, irmão, você conquista a salvação. Meu Deus, que coisa poderosa! Aleluia! Se você não fez, faça. Creia que Jesus veio como homem, morreu na cruz para te salvar. Ressuscitou, queridos, no terceiro dia. Está vivo para a glória de Deus, assentado à destra do Pai. Aleluia, glória a Deus. A fé é do coração. A Bíblia fala claramente que é com o coração que se crê, ou seja, é nele onde nossa fé se localiza. Não há nenhuma passagem bíblica que demonstre que cremos com a mente, mas a palavra sempre se refere ao coração humano como o lugar onde devemos crer. Aleluia! Glória a Deus! O coração do homem é o seu espírito. Quando o Senhor fala do coração, a fé do coração não é esse coração, não é o coração humano, mas no espírito, irmãos. A fé no espírito. Aleluia. Os termos espírito com letra minúscula e coração do homem são usados de modo intercambiais na Bíblia. Sabemos que o homem é espírito porque foi feito à imagem e semelhança de Deus e Jesus afirma que Deus é espírito. João 4:24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero te dizer que você não é carne, você não é alma, você é espírito. Alguns crentes até afirmam, eu sou carne. E muitas vezes para dar vazão ao seu bel prazer, né? Querem viver uma vida de pecado e vive dizendo, mas eu sou carne, eu falho mesmo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos um espírito. Nós habitamos um corpo, possuímos uma alma. Somos um espírito que habitamos no corpo e possuímos uma alma. Amém? Então você não é carne, querido, e nem alma, você é espírito, né? E importa que você busque ao Senhor, que é espírito também, busque a Ele em espírito e em verdade. Para finalizar, 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pratica pecados, o Senhor está dizendo assim, olha, se despoje disso aí. Confesse os seus pecados para que você alcance misericórdia. Você não deve viver uma vida de pecado, porque uma vida de pecado, o salário disso é a morte. Não é? Pode ser morte física, mas pode ser espiritual também. Não vale a pena. Ao contrário, o Senhor está dizendo aqui para nós que nós devemos nos conservar íntegros, né? E irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Paulo disse em Romanos 2:28-29, porque não é judeu quem o apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Essa é a verdadeira conversão, essa é a verdadeira circuncisão, essa é a verdadeira aliança, esse é o verdadeiro arrependimento. Aquele que vem do coração. Queridos, o mundo pode não ver a vida de integridade que você decidiu viver, não é as renúncias que você decidiu renunciar, mas o Senhor está vendo. E a Bíblia diz que aquele que anda em integridade, este anda seguro. Quero orar por sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rendo graças a Ti por mais esse tempo. Eu oro em nome de Jesus por todos os alunos da Escola de Tirano e por aqueles que não são alunos, mas que estão ouvindo e vendo essas pregações, essas ministrações. Senhor, meu Deus e meu Pai, seja com eles.
Abre o entendimento, concede a eles, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação. E que eles tenham seus olhos iluminados para compreender o chamado, o poder de Deus e a herança. Continue a estudar a Escritura Sagrada. Medite na lei de dia e de noite. Pratique a palavra em tempo e fora de tempo, irmãos. Pratique isso que você viveu hoje. Pratique isso que você ouviu hoje. Pratique hoje, pratique amanhã. Chame mais pessoas para fazer a escola. A escola de Tirano te ensina a viver uma vida abençoada, a honrar as autoridades e servir com excelência na sua igreja local. Servir com excelência aos seus pastores. Convide as pessoas para fazer a escola de Tirano. Isso também é fazer missões. Um grande abraço, ore por nós e até o próximo encontro.